Olá, meus irmãos, muito bom dia para você, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja abundantemente sobre a sua vida, sobre todos nós, amém? Como é importante estarmos juntos mais uma vez, começando a nossa semana de devocionais, não é? Temos à frente toda uma semana para nós meditarmos a palavra de Deus, desenvolvermos as nossas ações, temos o nosso planejamento, não é verdade? Nós temos muitas coisas que nós queremos resolver ao longo dessa semana, e sabemos que somente pela bondade, pela graça, pela misericórdia do Senhor é que nós podemos então concretizar. Eu quero então desejar um dia muito abençoado para você e com a sua família, e também no meio das lutas, adversidades, mantenha a sua perseverança, confie no Senhor, não é porque tudo sempre termina bem, não é porque o nosso Senhor está no controle, no governo de todas as coisas, não é? Como é importante nós confiarmos, descansarmos e esperarmos no Senhor. Eu quero então hoje ler com você, vamos desenvolver ao longo da semana algumas ações missionárias da igreja lá do primeiro século e como nós podemos aprender lições para a nossa vida nesse tempo. Então, em Atos capítulo 13, do verso 1 até o verso 3, está escrito assim: havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém. Veja como que é importante para nós percebermos a igreja do Senhor Jesus reunida, louvando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. E quando eles estão fazendo isso, diz o texto para nós, que o Espírito Santo falou à igreja. Não é? Veja que aqui existe uma primeira lição importante para nós, que o Espírito Santo chama pessoas na igreja. Ele chama pessoas que estão envolvidas, não é, com o corpo de Cristo, que já foram remidas, lavadas pelo sangue de Jesus Cristo, e então ele chama pessoas dentre a igreja, o corpo de Cristo. E aqui diz que eles estão ali orando, estão jejuando, estão intercedendo, não é, adorando ao Senhor, e nesse contexto, então, o Espírito Santo declara à igreja, né, separa-me Barnabé e Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. Veja que o Espírito Santo é que chama, que convoca, que vocaciona, que capacita. Né? Então, a realidade aqui é que Barnabé e Saulo foram chamados pelo Senhor e na ação do Espírito Santo de Deus. Uma outra realidade importante é que eles receberam a incumbência para que a obra missionária fosse executada de forma imediata. Separe-me agora. Não é? Então, essa é uma questão importante, porque às vezes a pessoa tem um chamado e, um dia, quem sabe, talvez alguma coisa aconteça e eu vou para missões, vou fazer missões, vou obedecer a ordem, o chamado de Deus. Quantas pessoas ficam protelando, né? O chamado, vai deixando para frente, né? Quem sabe um dia, né? E assim também na evangelização, na obra da evangelização daqueles que precisam tanto ouvir a mensagem da salvação. Mas às vezes a pessoa pensa, os países fechados, né? Aqueles lugares chamados cortina de ferro, né? Países que estão completamente fechados, né? Ali como exemplo, a Coreia do Norte, né? Então, países muçulmanos fechados, a pregação do Evangelho. Sim, então nós temos, às vezes, o pensamento de que é somente lá, não é? Mas, na verdade, em toda parte, em todo lugar, existem pessoas que estão precisando ouvir do Evangelho. E aqui, então, o Espírito Santo disse à igreja: separa agora, não é depois, não é um dia, quem sabe, né? Então, a necessidade da urgência, a realidade da igreja poder cumprir rapidamente, plenamente, aquilo que o Senhor, então, deseja. Mas o texto também que eu li, ele fala que aquela igreja, em submissão à ordem de Deus, do Senhor Jesus, na ação do Espírito Santo, então separa Barnabé e Saulo
e diz o texto que, impondo as mãos, os despediram. Aqui é a primeira viagem missionária. Eles foram enviados pela igreja, comissionados pela igreja, nomeados pela igreja. Eles estão agora debaixo da ação espiritual, da oração, pelo sustento por parte daquela igreja. Então, veja quantas ações importantes que a obra missionária, então, que começa na oração, na dependência do Espírito, na unção do Espírito Santo, e então a igreja envia aqueles missionários. Eles foram para a primeira viagem missionária. E assim, então, conhecemos o relato, o texto, e o quanto eles, assim, então, alcançaram de pessoas para Cristo Jesus, o Senhor. Então, que Deus seja conosco, para estarmos atentos, sensíveis à voz do Espírito Santo, prontos para obedecer e para que o reino cresça e o nome do Senhor seja glorificado. Que assim seja. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe. Amém? Quero convidar você para nós orarmos. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós aqui estamos, ó Deus, mais uma vez diante do Senhor. Agradecemos pelo privilégio que nós temos de falar com o Senhor, de abrir o nosso coração, de clamar pela Tua misericórdia e graça, de agradecer pela manifestação das inúmeras bênçãos do Senhor sobre nós. E obrigado, Deus, porque a maior de todas as bênçãos é a salvação em Jesus. Que o Senhor nos dê, Senhor, a inquietação para levarmos o Evangelho ao coração das pessoas que precisam, para que também tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho e de crer no Evangelho e de encontrar-se com Jesus Cristo, Teu Filho, como único Senhor e Salvador. Eu te peço assim, por misericórdia, nos méritos de Jesus Cristo, é que eu oro. Amém. Um dia de paz para você, um grande abraço. Até amanhã.